Lembrei da flor. Chegou, gente, chegamos com o nosso programa. Para começar agora o assunto, nosso bate-papo de hoje, vamos falar de saúde mental, transtorno de borderline. Bom, vamos conhecer, né? Entender como que funciona, como que se manifesta, como prevenir, como tratar. Então fica com a gente que esse papo aqui vai ser super esclarecedor e às vezes você não está passando por isso, que bom, mas pode ter alguém aí à sua volta, ao seu redor. Então nós vamos aprender como identificar, como lidar também com isso, tá? Se você tiver qualquer pergunta sobre o assunto, manda pra gente ou pelo WhatsApp, ou quem está vendo pelo Instagram e também pelo aplicativo Aura Pura, que nós vamos passar tudo aqui para a Thaís responder e clarificar o assunto para todos nós. Bom dia, Thaís, você está bem? Bom dia, muito bem, Edu, como é que você está? Melhor agora. Muito bom. Thaís, eu já aprendi com você aqui sobre ansiedade, né? Tanta coisa que a gente foi falando no programa, já falamos um pouco sobre depressão também, né? Sobre o burnout, sobre burnout. Tinha o burnout e burnout que a gente falou também. Que eu nem sabia que existia, os dois, pensava que era só burnout. Sim. E hoje nós vamos aprender sobre borderline. Isso, transtorno de personalidade borderline. Vamos começar explicando o que é? Vamos lá. Falar de borderline é até bastante delicado porque é um transtorno que parece incomum, né? Ele é bastante subnotificado, mas não é tão incomum assim, né? Se a gente olhar, a gente tem aí uma média de 2% da população que tem esse transtorno, mas como muitos transtornos de personalidade, transtornos de humor, porque geralmente nos transtornos eles têm o que a gente chama de cluster, né? Tem um grupo, eles são agrupados por categorias, vamos chamar assim, e tem sintomas que são parecidos uns com os outros, né? Que nem a gente comentou do bipolar, que às vezes parece que a pessoa está deprimida, mas não, é um transtorno bipolar. A mesma coisa acontece com o border, né? Só que a diferença é que, a gente falou no programa anterior, o bipolar ele é um transtorno de humor. No caso do borderline, é um transtorno de personalidade, ou seja, o que é a personalidade? É a forma como a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. Então, a gente está falando de maneiras de enxergar o mundo, a maneira de sentir, a maneira de interpretar e a maneira como você lida com as coisas. Ou seja, a personalidade é algo que você não muda, né? É aquilo que é formado ao longo da vida. E como se manifesta, né, quando a gente pensa no borderline? São pessoas que sentem as emoções de maneira muito intensa. É como se o volume das emoções dela estivesse sempre no máximo. Então, ela é marcada por bastante instabilidade, é como se ela tivesse uma dificuldade de regular as emoções. Então, ela sente tudo com muita intensidade. Até o próprio nome ele já diz, né? Borderline vem de linha da borda. A pessoa está sempre no limite das emoções. Então, é no limite da raiva, no limite do amor, no limite do medo. Então, é sempre tudo no limite. Por isso que chama esse nome. Na psicologia, né, dentro da psicanálise, o pessoal fala que a pessoa fica entre o neurótico, que a gente brinca que somos todos nós, pessoas teoricamente normais, vou colocar entre aspas, né, e o psicótico, porque dependendo do tamanho do transtorno, ou seja, de como essa pessoa sente, ela pode sim até ter comportamentos mais psicóticos, mais cindidos, ou seja, não saber mais diferenciar o que é real do que não é real. Então, o borderline é isso, é um transtorno de personalidade marcado por uma instabilidade emocional, além também de dificuldade nos relacionamentos interpessoais, exatamente por conta dessas emoções que são muito exacerbadas. Então, a grosso modo, a pessoa ela tende a intensificar, né, os processos emocionais dela. E pode ser até confundido, então, com uma pessoa que dramatiza, né? Porque a gente costuma brincar, às vezes, fulano faz um drama, faz tempestade num copo d'água. Se a pessoa tem isso sempre, pode ser borderline? Pode. É exatamente essa confusão que as pessoas fazem. Geralmente olham para uma pessoa que tem esse comportamento mais de intensidade emocional e vai falar, nossa, fulano é extremamente dramático, ele é exagerado. Só que se aquilo é constante, né, se é um padrão de comportamento, pode sim estar falando-se do transtorno borderline. E não é drama, não é exagero, a pessoa realmente sente aquilo de maneira muito intensa. E aí, como que a gente identifica, então? Porque, às vezes, pode ser algo momentâneo, né? Que a pessoa está dramatizando. Para ser borderline, precisa ser um comportamento, então, constante? Exatamente.
Então você imagina que essa pessoa, geralmente ela vai ter este comportamento de uma maneira, como tudo na psicologia, né? Então são comportamentos sempre com intensidade, com frequência e precisa ser disfuncional. Neste caso, a pessoa não vai ser um momento dramático, né? Até porque, assim, todo mundo em algum momento, né, da vida pode ter uma emoção mais intensa. Vamos pensar no dia a dia, né? Como é que isso vai se manifestando? Todo mundo já sentiu ciúmes em excesso, já teve uma relação muito intensa, teve de os momentos posse, né, de às posse. A gente sempre diz que se você quer saber como é ser borderline, imagina você no estado apaixonado. Tá. O borderline está sempre assim. Né? Todo mundo já se apaixonou. Quer saber como é? Lembra, a gente fica muito intenso, a gente quer ficar com aquela pessoa o tempo todo, a gente fica naquela coisa de medo, né, de perder a pessoa. De escapar, né, dos domínios É exatamente nossos. assim que ele sente. É destrutivo, né? É destrutivo. Por isso que a paixão passa, né? Porque se ficar muito tempo, imagina você ter aquela dose diária dessa intensidade emocional, né? Nosso organismo não dá conta. Pois né? é. Então, no dia a dia, o borderline ele vai ser como, né? São aquelas pessoas que geralmente elas vão ter umas explosões de raiva muito intensa, né? São pessoas que muitas vezes, quando está se sentindo abandonada, deixada de lado, ela vai te mandar 10 mensagens no WhatsApp porque ela está com raiva, mas ao mesmo tempo que ela manda essas 10 mensagens, ela pode se arrepender e apagar as mensagens, por exemplo. Né? Só que isso vai se repetindo no comportamento dela em todas as relações. Então ela vai ser assim no trabalho, com a família, com os amigos. Então essa intensidade vai aparecer em tudo, não é só um momento específico, né? No momento da paixão ali dos primeiro ano, talvez, né? Acho que geralmente dura um ano aí, dependendo da situação, né? Os apaixonamentos de modo geral. Pois é. Agora, o borderline, ele é uma coisa que a pessoa já nasce com esse transtorno ou ela desenvolve? Então, nos que a gente tem de experiência de consultório, o que a gente vê é que são pessoas que geralmente, né, têm uma história de infância muito difícil, né? Marcada muitas vezes por medo, por abandono, por abusos, por rejeição, né? Então são pessoas que não tiveram um suporte emocional de muita qualidade, vamos chamar assim. Né? Tem esses fatores, né, que a gente fala que são os ambientes onde a pessoa se desenvolveu. Existem os fatores genéticos. Então, se você tem pessoas na família que possam ter um transtorno de humor ou de personalidade, ou até mesmo o próprio borderline, é possível que ela tenha uma propensão maior a se desenvolver. Né? Mas o que a gente sabe é que geralmente são pessoas que no decorrer do seu desenvolvimento ali foram muito feridas emocionalmente. Então, de alguma maneira, elas têm dificuldade de confiar e de se relacionar nessa questão do medo mesmo, né? Porque se eu não tenho uma base emocional segura, provavelmente quando eu ficar adulta eu vou ter mais dificuldade, sem sombra de dúvidas. Então, dentre as causas principais, a gente pode colocar que os traumas, né, os conflitos emocionais que a pessoa viveu, aqueles choques, podem ocasionar o borderline. Pode, principalmente se tiver abandono, rejeição e abuso. Abuso também. Então, 3 características que podem sim desenvolver, né? Então, é bem delicado, né? O tipo de transtorno é bem delicado e muito estigmatizado também pelas pessoas, né? Porque as pessoas não entendem, acham sempre que é uma dramatização, só que não é. Né? E aí tem características bem marcantes nesse transtorno, né? A gente fala aí de diversos comportamentos que a gente comentou aqui no dia a dia, mas aí você fala assim, mas como é que eu vou, né? Quais são as características principais, o que mais aparece? Para identificar, né? Para identificar como que funciona, né? Então a gente está falando aí dessa instabilidade emocional, né? São pessoas que têm as emoções, né, muito à flor da pele, né? Quando elas amam demais. Quando elas odeiam demais. Né? São pessoas, muitas vezes, que têm um senso de justiça muito apurado. Então, de repente, se ela vê uma situação, por exemplo, na rua, de, sei lá, maltrato de uma criança, ela vai lá discutir, ela vai lá brigar com aquela pessoa. Né? Porque eles são hipersensíveis. Ah, entendi. Então, o meio afeta eles, né? E eles podem dar uma devolutiva para o meio. Exato. Não estou falando que é o caso, mas teve, né? Semana passada,
uma situação em que um homem dirigindo viu que uma mulher estava sendo assaltada, foi lá com o carro passar em cima do bandido, levou um tiro, veio a óbito. Eu vi. Eu não estou falando que é o caso, mas, por exemplo, é esse comportamento de não aceitar as injustiças, as coisas que estão acontecendo, que transgridem eles vão e têm uma ação de resposta. Eles têm uma ação de resposta, mas é sempre imediata. O grande problema é a impulsividade, porque aí é uma outra característica, né? Eles sentem de maneira muito intensa, tem essa questão da impulsividade, tem muito medo de serem abandonados, né? Tem comportamentos autodestrutivos, muitas vezes não só podem se ferir, se machucar de fato, questões de automutilação também são bem marcadas. Né? Então, tudo isso são características bem significativas, as principais que a gente vê, né, dentro desse transtorno. E tem tipos de borderline diferentes? Tem o mais explosivo e o mais implosivo. Ah, tá. Né? Então, o explosivo é aquele que provavelmente vai brigar, vai gritar, vai xingar, vai mandar as 10 mensagens do WhatsApp para você, né? Vai realmente ir ali para a afronta, muitas vezes até para agressão física. Né? Aquelas pessoas que têm aquela briga ali, pode ser na rua, pode ser com algum familiar, pode ser com o marido. Né? A Marta, da série Bebê Rena, se enquadra? Olha, eu acho que... Ali deve ser muitos problemas, né? Teve até uma moça, nossa, eu não vou lembrar o nome dela, gente, no Big Brother, que ela até falou que ela tinha o transtorno, porque ela era aquela que brigava. Um exemplo, assim, ela não falou que tem o diagnóstico, tá, gente? Eu tô aqui inferindo. Não sei se você lembra da Carol Conká? Lembro. Que ela era bem explosiva. Já sugeriram que ela poderia ter o transtorno. Uma pessoa que foi não diagnosticada, mas que as pessoas desconfiam, é a Marilyn Monroe. Porque ela tinha essa instabilidade. Eles são muito dependentes emocionalmente. Dependem, né? de validação também do outro? Na verdade, eles têm uma sensação crônica de vazio. Ah, tá. Então, o que ele precisa? Ele precisa do outro para preencher este vazio. Né? Você vê muitas pessoas com características borderline, quando elas estão num relacionamento, por exemplo, vamos supor que ela esteja namorando um pastor. Ela provavelmente vai se enfiar ali dentro da religião, ela vai estudar a Bíblia, ela vai ser aquela pessoa fervorosa. Vai mergulhar de cabeça. Eles mergulham de cabeça. No universo do outro. No universo do outro, para se sentir preenchido. Se ela namorar, por exemplo, um surfista, ela vai pegar onda e vai manjar tudo daquilo, porque ele tem também essa questão de se aprofundar em tudo aquilo que ele se envolve. Tá. Né? Então, tem essa característica que é bem interessante. Então, tem esse explosivo e o implosivo. O implosivo é o oposto, né? Ou seja, a pessoa ela vai lidar com aquela rejeição, com aquele medo do abandono, ela vai sentir tanto quanto, mas ela vai ficar sofrendo em silêncio, ela vai se isolar, ela vai se fechar e muitas vezes ir para comportamentos autodestrutivos, como o uso de substância, automedicação e muitas vezes se mutilar também. Então é até mais difícil das pessoas perceberem, né? Quando se trata do implosivo. É mais difícil. Adolescentes, crianças podem ter também? Olha, a gente não costuma diagnosticar, né? Crianças, você vê crianças, por exemplo, porque ele tem uma característica positiva, só para fazer um paralelo. Uma não, tem algumas, tem várias características positivas. São pessoas, como eu disse, muito hipersensíveis, então eles são criativos, eles são pessoas, muita gente das artes costumam ter esse transtorno, né? Costumam exagero, né? Mas podem ter o transtorno, né? Criativas, poetas, músicos, atores. Então são crianças muito criativas, muito engraçadinhas, muito fofas, geralmente, né? Mas é aquela criança também que é hipersensível, né? Geralmente o transtorno ele explode na adolescência, que é quando vem a primeira paixão. Ah, tá. Aí pode ser que você perceba ali um comportamento mais disfuncional, né? Desse colamento com o outro. Claro que a gente tem que esperar aí, né? A pessoa chegar aí na fase adulta para entender se esse comportamento se repete. Até porque, como eu disse, quando a gente está apaixonado, todo mundo é meio border. Exatamente. E existem transtornos que coexistem, né? Que estão ali trabalhando em paralelo à borderline? Existe a confusão de alguns transtornos com borderline e pode sim, a pessoa pode ser, por exemplo, borderline e ter um transtorno de humor, né? Juntos. Então aí é mais difícil ainda de diagnosticar. Entendi. Ela pode ser, por exemplo, bipolar
como transtorno de humor e ter uma personalidade borderline, né? Tá. Ela pode ser transtorno de personalidade borderline, mas ter uma depressão. Então, por isso que é muito difícil diagnosticar, né? Como tudo na psicologia, né? A gente precisa realmente de um acompanhamento, de ter pessoas ali sérias para poder entender esse modo de funcionamento, quais são os gatilhos, né? Muitas vezes ele pode se confundir com outros transtornos, como por exemplo o antissocial. O antissocial é o que as pessoas chamam de psicopata. Por quê? Porque o psicopata ele vai te manipular para ter vantagem. No caso do border, vou chamar de border que a gente chama assim intimamente, Sim. Ele vai manipular, mas pelo desespero emocional, pelo medo de perder o outro, né? Muitas vezes também se confunde com um outro transtorno que chama de personalidade dependente. Mas o que diferencia? O dependente, ele geralmente é mais submisso. O border, ele já explode, ele briga, ele xinga, ele vai ali para o confronto mesmo. Pode ser até agressivo, Pode né? ser até agressivo, ele muitas vezes ameaça se machucar. É aquela pessoa, eu vou me matar, vou me jogar da janela, de repente quando briga com um parceiro, por exemplo. Tá. Ok. Agora, o que nós fazemos? Como que a gente deve lidar com a pessoa que tem esse transtorno? Porque às vezes, né, se trata do filho, às vezes é a esposa, companheiro, mãe, e aí não temos a opção de evitar, né? Pois é. Você tem que lidar, né? Uma pessoa do seu dia a dia. Como que a gente faz? Quais que são as recomendações? Olha, eu acho que a primeira coisa é buscar informação. Entender que isso não é drama, que não é exagero, ela sente realmente de maneira muito intensa. Então, no momento, por exemplo, que a pessoa estiver em crise, não adianta você ir lá com ironia ou desqualificar, invalidar o sentimento. Então, a primeira coisa é você validar o sentimento daquela pessoa. Então, olha, eu estou te escutando, eu estou entendendo o que você está sentindo, eu estou aqui para você. Né? Estar ali aberto para fazer esse acolhimento, principalmente. Por isso que é importante buscar informação, para entender do que se trata. Uma outra questão também importante é ter uma comunicação clara com esse indivíduo. Porque como ele tem muito medo de ser abandonado, vamos supor, a pessoa tem o transtorno e ela tem, sei lá, um relacionamento. Aí essa pessoa fala, olha, eu vou sair e vou voltar às 10 da noite. Só que você não volta às 10, você vai voltar às 2 da manhã. Isso para um borderline é terrível. Então, se você combinar alguma coisa com essa pessoa, cumpra. E se algo for sair daquilo que você combinou, avisa. Senão a pessoa fica desesperada, né? Exatamente. Ela entra em desespero achando que realmente está acontecendo alguma coisa, porque ela distorce, né, de acordo com, exatamente por esse medo de perder o outro. Então, acho que essas são algumas dicas. E é bacana, claro, né, também, se você perceber que essa pessoa tem o transtorno, sugerir que ela busque ajuda, porque Sim, a partir do momento, terapia, né, que ela começa a entender as próprias emoções, também fica mais fácil de lidar. E quem convive, também é importante fazer terapia, porque é muito difícil, é muito exaustivo. É desgastante demais, desgastante. né? Imagino. Agora, em relação ao tratamento, o que é recomendado, né? A terapia a gente já sabe que é fundamental. Sim. No caso do borderline, o mais indicado, o fundamental é sempre a terapia. Tem alguns casos que usam medicação, né? Pode precisar de medicação, mas no caso do border, a terapia é o principal. Diferente do que a gente comentou do bipolar, que ele precisa da medicação e a terapia ajuda ali, no caso do border é o contrário. É fundamental a psicoterapia, porque ela precisa começar a identificar como ela reage, como ela sente. Então, você vai ajudando aquela pessoa a entender as emoções dela e até a diminuir essa intensidade, né? E também tem uma característica importante, né? Geralmente no border, ele tende a melhorar com o passar dos anos. Ah, tá. Que interessante. Por causa da maturidade emocional. Né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais autocontrole. Né? Então, claro que a gente não está falando que não precisa de tratamento. Né? Óbvio que precisa, porque essa pessoa precisa aprender a conviver e a interpretar as coisas da maneira que realmente é. Né? Muitas vezes eles até enxergam, por conta da hipersensibilidade, determinadas coisas que a gente não enxerga. A grande questão é a intensidade. Então ele vai perceber o ambiente, mas ele vai sempre perceber de modo exagerado. Então a terapia é fundamental. Então, para quem sofre do transtorno e faz terapia,
a pessoa em busca de autoconhecimento, a perspectiva ela é boa, da pessoa ficar Muito bem boa. e conseguir ficar saudável, né? Muito boa. Pessoas que têm o transtorno e que estão reguladas, né, vamos dizer, tá mais funcional, são pessoas ótimas para você, por exemplo. São pessoas engraçadas, são pessoas divertidas, são extremamente criativos. Quando eles se envolvem em alguma coisa, eles realmente se aprofundam, são protetoras, são leais, são pessoas gostosas de conviver até. Adorei conhecer, né? Porque é importante que a gente conheça todas as diferenças, né, entre esses transtornos todos, depressão, bipolaridade, o burnout que a gente falou no programa passado, né? E agora o borderline também, porque a gente acaba confundindo se a gente não conhece. Sim. E aí a gente não sabe nem o que indicar, né? Você percebe que alguma coisa não está legal na saúde mental da pessoa, mas como são coisas que não foram tão difundidas, né? A gente acaba não sabendo muito como lidar, né? E aqui a Thaís está trazendo orientação para você saber. Então, no caso do border, faça terapia se você tem que conviver com a pessoa que tem o transtorno, recomende que ela também faça terapia e busque torná-la mais segura em relação às coisas, né? É isso mesmo, ela precisa sentir essa segurança no outro. Muita gente pode até falar, nossa, mas eu sou obrigado, né, a dar satisfação, a trazer essa segurança para o outro. Se você se dispôs a se envolver com uma pessoa que tem esse transtorno, você tem o poder de escolha. Ou você vai aprender a lidar com isso, como qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro tipo de situação, ou você não se envolve. É o lance da responsabilidade afetiva? Sem sombra de dúvidas, precisa ter. Porque assim, vamos pensar, de repente as pessoas têm uma personalidade borderline. Como pode ter uma pessoa com uma personalidade, por exemplo, depressiva? Então você pode escolher estar ou não ali naquela relação. Sim, né? mas uma vez que escolheu estar... Exato, você precisa assumir ali algumas determinadas posturas diante disso. Claro que aí quando a gente fala de família, de amigos, a pessoa também não é obrigada, né? Quando a família, você acaba tendo que buscar informação para ajudar esse outro, porque é um modo de ser, né? Cada um tem seu modo de ser e acho que tem que ser respeitado e não estigmatizado, né? Ótimo. Pessoal, eu vou passar os contatos da Thaís, porque ela é psicanalista e também psicóloga e conduz aí sessões de terapia, tá? Então você que está precisando, eu acho que a gente sempre está precisando, né? Fazer, porque os desafios que a gente vivencia, eles são diários e a gente precisa estar fortalecido emocionalmente, mentalmente, para a gente poder lidar com tudo isso. E tem fases que a gente precisa mais ainda. Então, vou deixar o contato dela para você, porque você pode agendar a sessão também online, né? Inclusive. Exatamente. Pode me chamar no WhatsApp, a gente faz aí um bate-papo, fala direto comigo, a gente faz online, presencial, a gente tem algumas modalidades. Qual que é o WhatsApp, Thaís? É o 11 93254 0618. Perfeito. Está aparecendo aí para vocês na tela. O Instagram dela é o @apsicanálise. Siga lá, tem vários cortes interessantes sobre todas essas temáticas. E a Thaís também está com um canal no YouTube que é o @terapia etc e tal, que também aborda todo esse universo, né, Thaís? Sim, a gente fala sobre saúde mental, autoconhecimento, temas diversos, a gente fala também sobre seriados, filmes por um viés psicológico. Tá bem legal o canal, segue lá. Vamos fazer uma listagem de seriados e filmes que abordem, né, essas temáticas de saúde mental para a gente comentar aqui qualquer hora? Vamos fazer sim. Aí a gente passa o trechinho do filme ou imagens, né, dos personagens para poder exemplificar um pouco, né, essa coisa do burnout, da ansiedade, da depressão, do próprio borderline, né? É bem legal, tem bastante seriado interessante. O pessoal tá falando muito, eu assisti logo na estreia do filme Adolescência, do filme não, do seriado, você assistiu? Na Netflix, ainda não vi, só vi que tá disponível. Olha, é muito bom. Mas os pais, né, os meus pacientes que são pais, né, ficaram muito assustados, assim, porque fala muito sobre tecnologia, sobre a questão de deixar ali o adolescente naquele universo fechado, do acompanhamento, enfim. Mas tá bem legal, para quem puder assistir, já recomendo. Perfeito, já sei o que eu vou fazer no fim de semana. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Assim que voltarmos, a gente vai ficar bem informados aí com o Ed Mello e daqui a pouquinho tem a mãe Eda no programa. Não sai daí.